Fala aí, meus guris! Como vocês estão? Hoje vim trazer continuidade da nossa obra do Protinha das Sombras. Pra quem já assistiu a primeira parte, só pular pros minutos 20. E quem quiser continuação já sabe, deixa aquele like e se inscreva no canal. Isso ajuda demais a continuar. E quem puder, hypa o vídeo. Sem enrolação, vamos dali! Durante 10 anos, Bernardo, um simples funcionário de uma hamburgueria no Rio de Janeiro, acordava todos os dias às 6 da manhã. Passava horas prensando carne, fritando batatas, entregando pedidos. Fazia hora extra sem receber, sempre com a promessa vazia de que um dia seria promovido. O salário mal cobria o aluguel do pequeno quarto que dividia com o barulho constante da cidade. Quando as portas da hamburgueria se fechavam, não havia descanso. Bernardo virava corretor de imóveis em bicos que quase nunca davam retorno. Nos fins de semana, ligava a velha motinha e saía para fazer corridas de aplicativo. A vida dele era trabalho ininterrupto, sem glória, sem pausas, sem futuro. Apenas cansaço acumulado, contas atrasadas e o eterno medo de não conseguir pagar o próximo mês. Naquela noite chuvosa, ele pilotava a moto com uma entrega nas costas. As ruas do Rio estavam escorregadias, faróis refletindo em poças de água, buzinas ecoando na Avenida Brasil. Bernardo não tinha forças nem para pensar, apenas seguia, até que uma caminhonete fechou sua frente. Não houve tempo para reação. O impacto foi brutal. Seu corpo voou, a entrega despencou no asfalto e tudo que restou foi dor e escuridão. O silêncio seguinte não era o da morte, mas de uma transição. Quando abriu os olhos, não viu mais o céu cinzento da cidade. O teto acima era alto, abobadado, com vitrais coloridos que deixavam entrar a luz dourada de um sol estranho. As roupas em seu corpo não eram mais o avental engordurado da hamburgueria, nem a jaqueta rasgada de motoqueiro. Vestia um traje nobre, pesado, com bordados prateados. Levantou-se em um quarto luxuoso, mas frio. Espelhos, cortinas de veludo e um cheiro metálico de incenso. No reflexo, não era mais o mesmo rosto. Cabelos negros caíam sobre sua testa e os olhos, de um amarelo intenso, quase dourado, o encaravam de volta. Uma memória que não era sua atravessou sua mente como uma lâmina. O sétimo príncipe está morto. O corpo em que agora vivia havia sido envenenado. Filho de uma concubina esquecida, tratado como lixo dentro do maior império do continente. Um príncipe que ninguém lamentaria, um nome que não seria lembrado. As dores do veneno ainda pulsavam nas veias. A fraqueza era real. Bernardo, ou melhor, Caelion Duskbane, como as memórias lhe revelaram, respirou fundo. Entendeu naquele instante que sua nova vida estava por um fio. A porta rangeu e uma figura entrou. Uma jovem de cabelos rosa longos e olhos verde claros carregava uma bandeja. Vestia-se como uma maid, mas havia algo diferente nela. Não submissão, mas um brilho atento, como se cada detalhe fosse observado e guardado. Colocou a bandeja sobre a mesa, curvou-se levemente e disse em voz suave: "Vossa Alteza, ainda está vivo." Caelion apenas a encarou. As lembranças do antigo príncipe mostravam quem ela era. Liora, a única serva que não havia o abandonado, mesmo quando todos o tratavam como morto em vida. Os ecos de sua existência passada, como trabalhador esmagado por dívidas, misturavam-se ao destino desse príncipe desprezado. Em ambos os mundos, ele era nada, mas agora uma faísca diferente queimava em seu peito. Se o Império o via como lixo, ele usaria justamente essa sombra para crescer. E um dia faria cada um pagar por cada gota de veneno que corria em suas veias. O despertar havia sido apenas o começo. A cada minuto no palácio, Caelion percebia o quanto aquele corpo era visto como um fardo. Enquanto tentava se recompor no quarto, a porta se abriu bruscamente. 2 servos entraram, não com respeito, mas com pressa e indiferença. Jogaram roupas limpas sobre a cama como se estivessem alimentando um animal. "Se ainda consegue se levantar, vista-se", disse um deles, sem olhar em seus olhos. "O terceiro príncipe deseja vê-lo." Caelion ficou em silêncio, mas em sua mente, a lembrança do corpo original lhe dizia tudo. Altarion, o terceiro príncipe. Forte, belo, admirado. Um contraste vivo com aquele que todos chamavam de fracasso. Liora o ajudou a vestir-se, puxando com cuidado os tecidos pesados do traje nobre. Sussurrou próxima ao ouvido dele: "Não responda a provocações, apenas sobreviva." Quando os guardas o levaram pelos corredores, Caelion observou o ambiente. Vitrais imensos, colunas douradas, tapeçarias que contavam vitórias do Império. Cada detalhe era uma lembrança cruel do poder que esmagava quem nascia fraco. Chegaram a um salão amplo, repleto de ecos e olhares. Altarion o aguardava sentado em uma cadeira ornamentada, cercado de servos e jovens nobres que riam em conjunto. O loiro ergueu-se, passos firmes, sorriso afiado. Seus olhos azuis refletiam desprezo. "Então, o lixo ainda respira", disse em tom teatral, arrancando risos do grupo. "Achei que o veneno teria terminado o serviço." Caelion manteve a cabeça baixa.
A postura de fraqueza era necessária, mas por trás dos olhos dourados, a chama da vingança ardia silenciosa. Altarion aproximou-se pousando uma mão em seu ombro com força. Fingiu preocupação diante dos outros, mas a pressão da pegada era clara como ameaça. Sobreviver é inútil, se nunca será nada. Lembre-se disso, irmãozinho. Enquanto as risadas ecoavam, Caelion não reagiu. Mas dentro de si, algo sussurrou das sombras. Uma sensação fria, como correntes serpenteando debaixo da pele. Ele sabia, sua maldição era também sua arma. As noites no palácio eram frias. O silêncio dos corredores largos escondia sussurros, passos e segredos que corriam de boca em boca. Para Caelion, cada hora era uma ameaça velada. Sabia que o veneno não havia sido acidente. Se um príncipe inútil podia ser descartado, nada impediria que tentassem novamente. Liora permanecia ao seu lado. Todas as manhãs testava a comida antes dele, bebia primeiro da água. Seu olhar não era apenas de serva, mas de guardiã silenciosa. Vossa Alteza, precisam que continue vivo apenas para rir da sua fraqueza, disse certa vez enquanto lhe servia o chá. Mas se mostrar que tem algum valor, eles vão eliminá-lo de vez. Caelion apenas assentiu. Fingir fraqueza era necessário, mas dentro dele algo crescia. Na primeira noite em que ousou ficar sozinho, fechou as cortinas do quarto e apagou as velas. O breu absoluto o cercou e foi ali que sentiu. Um arrepio percorreu sua espinha. As sombras das colunas se esticaram como se respondessem à sua respiração. O ar ficou mais pesado, e de seus dedos surgiu uma linha negra, fina como fumaça, que se transformou em corrente sólida. Ela se moveu como se tivesse vontade própria, deslizando pelo chão até se prender à perna de uma cadeira, esmagando a madeira num estalo seco. O impacto ecoou pelo quarto. Caelion respirou fundo, o corpo suado, frágil. O poder estava nele, perigoso, proibido, demoníaco. Mas era também sua única arma. Foi então que ouviu o clique suave da fechadura. Alguém tentava entrar. Instantes depois, uma sombra se esgueirou pelo vão da porta. Um homem encapuzado avançou, lâmina curta, brilhando sob a luz mínima. Seus passos eram calculados, rápidos. O assassino não hesitou, correu direto para a cama. Mas Caelion já estava de pé, olhos dourados brilhando no escuro. A corrente das sombras se ergueu como serpente faminta e envolveu o punho do invasor. O estalo do osso quebrado encheu o quarto. O grito abafado não durou muito. Mais uma corrente se enrolou em seu pescoço e o puxou contra a parede. O homem estrebuchou, derrubando a lâmina envenenada no chão. O veneno escorria de sua ponta até a pedra do piso. Caelion aproximou-se cada passo frio. O assassino tentou falar, mas a sombra apertava sua garganta. O sétimo príncipe ergueu a mão e as correntes se dissolveram no ar como fumaça. O corpo despencou, já sem vida. Respirando fundo, Caelion olhou para as mãos trêmulas. Sentiu a exaustão imediata, a energia vital drenada pelo uso da habilidade. Mas também havia uma certeza. Sobreviver era possível. O poder das sombras era proibido, era condenado. Porém, naquele momento, ele compreendeu. Então é isso, murmurou. Vocês querem que eu seja o lixo do Império? Eu serei. Uma sombra que ninguém verá. Até engolir tudo. Na manhã seguinte, quando Liora entrou no quarto, encontrou-o sentado calmamente, como se nada tivesse acontecido. O corpo do assassino já não estava lá, apenas uma mancha escura, impossível de explicar. Caelion sorriu de leve. O jogo começava. Na manhã seguinte, o castelo já parecia murmurar sobre a noite anterior. Caelion caminhava pelos corredores acompanhado de Liora. Cada olhar lançado em sua direção era de desdém, como se todos soubessem que ele não passava de um corpo frágil esperando pela próxima tentativa de veneno. Dois jovens nobres riram ao vê-lo passar. Vejam, o sétimo príncipe ainda consegue andar, disse um. Milagre. Aposto que dura menos que a lua cheia, completou o outro. Caelion manteve os olhos baixos, fingindo não ouvir, mas em sua mente, cada palavra se transformava em combustível. Ele já havia sentido o poder das sombras, já havia esmagado uma vida com correntes invisíveis. O segredo agora era nunca deixar que ninguém percebesse. Liora, ao lado, ergueu o queixo e lançou um olhar afiado aos nobres. Sua voz firme, ainda que baixa, carregava autoridade inesperada. É vergonhoso rir de quem sobreviveu ao veneno, vergonhoso e tolo. Os rapazes se calaram por instantes, apenas porque sabiam que uma cena maior poderia atrair atenção indesejada. Mas quando Caelion e Liora seguiram adiante, as risadinhas abafadas retornaram. Mais adiante, o salão principal se abriu. Entre colunas douradas e tapetes bordados, Altarion, o terceiro príncipe, se encontrava diante de um grupo de conselheiros. Seu porte perfeito, o sorriso seguro, a maneira como todos se curvavam em sua presença. Tudo reforçava a distância entre ele e Caelion. Ao notar o irmão, Altarion ergueu a voz, propositalmente alta para que todos escutassem.
Ah, o príncipe que não morre, fraco demais para ser útil, resistente demais para desaparecer, um fardo até para a morte. Risos ecoaram. Kaelion manteve-se imóvel, apenas inclinando a cabeça como se aceitasse a ofensa. O papel de sombra era necessário. Quando voltou ao quarto, Liora não aguentou o silêncio. Vossa Alteza, até quando pretende aceitar isso? Kaelion fechou as cortinas, o quarto mergulhou em meia escuridão. Seus olhos dourados brilharam de leve. Até quando eles esquecerem que eu existo? É assim que uma sombra sobrevive, antes de engolir a luz. Liora conteve a respiração, mas não perguntou mais. Sabia que algo nele havia mudado e que segredos perigosos se escondiam naquela decisão. Naquele instante, Kaelion entendeu. A sobrevivência era apenas o primeiro passo. O castelo seria sua prisão temporária, seu palco inicial. E quando o momento chegasse, seria também o túmulo de quem o desprezava. O quarto de Kaelion ainda guardava o silêncio pesado da noite anterior. O corpo do assassino havia desaparecido sem deixar rastros, engolido pelas próprias sombras, mas a lâmina envenenada permanecia ali, escondida sob as tábuas do assoalho. Um lembrete da linha tênue entre a vida e a morte. Na escuridão, Kaelion repetia o movimento da noite passada. Os dedos se abriam e correntes negras emergiam, contorcendo-se como serpentes famintas. Cada vez que forçava mais, seu coração acelerava. A respiração falhava. Uma vez, caiu de joelhos, suado e ofegante, como se sua própria vida estivesse sendo drenada. Mas o aprendizado era claro. As sombras obedeciam à sua vontade, mas sempre exigiam um preço. Liora observava à distância, o rosto preocupado. Se continuar assim, vai se destruir antes que os outros consigam, disse em voz baixa. Kaelion ergueu os olhos dourados, um brilho frio os atravessando. O que me destrói também me protege. Se não controlar isso, desaparecerei de qualquer forma. Nos dias seguintes, Kaelion foi obrigado a comparecer a exames com o médico do palácio. O velho Dr. Veinar não mostrava empatia, apenas cumpria protocolos. Segurou o pulso fraco do príncipe, analisou a cor de sua pele e anotou algo em uma pequena tabuinha. Os resquícios do veneno ainda estão no sangue. Foi uma mistura rara, não algo usado em qualquer tentativa comum. Comentou sem sequer levantar o olhar. Alguém importante quis vê-lo morto, Alteza. Kaelion conteve a respiração, os punhos cerrados sob as mangas do traje. O veneno era exótico, caro demais para ser gasto em um alvo irrelevante. Isso significava apenas uma coisa. O ataque havia sido planejado por alguém poderoso dentro do palácio. Quando retornou ao quarto, Liora não demorou em se aproximar. Não foi acaso, Vossa Alteza. Primeiro, sua mãe. Agora você. Se não houver cuidado, vão conseguir. Kaelion olhou para as cortinas fechadas, a sala mergulhada em sombras. A cada palavra de Liora sentia mais claramente o que precisava fazer. O Império não apenas o desprezava, o queria apagado. O fio das correntes sombrias brilhou em seus dedos. Então que tentem, murmurou. Cada ataque é apenas mais uma desculpa para eu aprender a matá-los. Liora não respondeu, mas naquele momento percebeu que o príncipe que servia já não era apenas uma vítima do destino. Era algo mais escuro, moldado pela vingança e pelo silêncio. As portas do grande salão se abriram e a música das harpas ecoou sob o teto de cristais. Bandeiras douradas pendiam das paredes, cada uma representando vitórias militares do Império. O banquete anual reunia a família imperial em peso, e Kaelion sabia que não podia escapar. Vestia um traje pesado demais para seu corpo frágil. O tecido azul escuro bordado em prata reluzia sob as tochas, mas não havia honra no brilho. Apenas o fardo de parecer nobre. Liora o seguia discretamente como sombra obediente, carregando uma pequena bandeja com o vinho já testado para evitar envenenamento. Todos os olhares se voltaram quando ele entrou. Murmúrios preencheram o salão. O sétimo príncipe? Ainda vivo? Pensei que tivesse morrido do veneno. Talvez seja apenas para entreter o banquete. Kaelion manteve a cabeça baixa. Aprendera que o silêncio era sua arma mais segura. Na cabeceira da mesa, o imperador ergueu-se. Sua presença era esmagadora, mesmo sem palavras. Cabelos escuros com fios grisalhos caíam sobre os ombros. Olhos frios como aço avaliavam cada filho como peças de um tabuleiro. Quando cruzaram com Kaelion, não houve reconhecimento, apenas indiferença. Ao lado dele, a primeira esposa imperial, cabelos prateados, olhos dourados que brilhavam como lâminas, ergueu um cálice. O sorriso era doce, mas cada gesto carregava veneno invisível. Kaelion sentiu as memórias queimarem. Foi aquela mulher quem havia envenenado sua mãe. Enquanto a refeição seguia, risos preenchiam o ar. Altarion ergueu-se em certo momento, o cálice em mãos, e ergueu a voz para que todos ouvissem. Brindemos ao meu irmão mais novo, que desafia até a morte para continuar vivo. Sorriu e as gargalhadas ecoaram como trovões. Kaelion levou o cálice aos lábios. O vinho já havia sido testado por Liora, mas ainda assim o gosto era amargo, como ferro em sua boca.
Ele não respondeu à provocação, apenas ergueu o olhar por um instante. Seus olhos dourados encontraram os de Altarion, e por trás do silêncio havia uma promessa não dita. Ninguém percebeu o tremor quase imperceptível da toalha sob a mesa. Ali, escondida nas dobras da sombra, uma corrente negra se contorceu e desapareceu como fumaça. O banquete prosseguiu, mas Caelion já havia entendido. O Império o via como nada, um nada que todos subestimavam, e essa era sua maior vantagem. A noite caiu sobre o palácio como um véu pesado. O silêncio dos corredores era quebrado apenas pelas tochas crepitando e o som metálico da patrulha dos guardas. Para Caelion, essa era a oportunidade perfeita. Ele fechou os olhos por um instante e deixou as sombras se expandirem. Correntes negras deslizaram como serpentes ao longo do chão, invisíveis na penumbra. Seus passos tornaram-se leves, quase apagados. Cada batida do coração o lembrava de que aquilo era proibido. Se descoberto, seria condenado como servo de demônios. Guiado pelo instinto, alcançou um corredor lateral do salão imperial. Ali, as vozes sussurradas chamaram sua atenção. Escondeu-se entre as colunas, deixando que sua presença fosse engolida pelo breu. Diante dele, a primeira esposa imperial conversava com Altarion. A mulher de cabelos prateados mantinha a postura impecável, os olhos dourados brilhando com autoridade. O imperador envelhece, mas o trono não deve cair em mãos fracas, disse sua voz firme como aço. Naturalmente, mãe, respondeu Altarion, inclinado em respeito. Os outros são apenas distrações. O sétimo príncipe é o mais inútil de todos. O riso dela ecoou suave, mas cruel. Por isso sobrevive. Ninguém teme o que não importa. E isso o torna ainda mais descartável. Caelion sentiu o sangue gelar, mas manteve o controle. Sua respiração era quase inaudível, e as sombras envolviam seu corpo como um manto. Ele os observava sem ser visto, cada palavra cravando-se em sua mente como lâminas. Altarion ergueu a voz outra vez. Já providenciei para que ele não resista muito. Da próxima vez, não haverá erro. Os olhos dourados da primeira esposa brilharam. Faça-o desaparecer. O lixo não pode manchar o sangue real. As palavras queimaram mais do que o próprio veneno. Caelion fechou os punhos, mas conteve a raiva. Atacar naquele instante seria suicídio. Em vez disso, absorveu cada detalhe. A aliança entre Altarion e a primeira esposa, o desprezo absoluto que tinham por ele e a certeza de que não sobreviveria se permanecesse frágil. Quando o corredor voltou ao silêncio, Caelion recuou para a escuridão. As sombras o carregaram de volta ao quarto, onde Liora o aguardava ansiosa. Vossa Alteza, onde esteve? Perguntou, a voz tensa. Caelion se sentou, o olhar fixo em nada, descobrindo quem realmente quer minha morte. Ele ergueu a mão e as sombras responderam, ondulando como chamas negras. Se eles me tratam como sombra, então será como sombra que vou destruir cada um deles. Caelion sabia que não venceria o Império em um único golpe. O banquete lhe mostrara o desprezo absoluto, a conversa nas sombras, a certeza da conspiração contra sua vida. O Império inteiro o via como nada. Então, seria nada. Invisível. Um fantasma no coração do castelo. Naquela noite, em vez de treinar as correntes até quase desmaiar, ele experimentou algo diferente. Sentado no escuro, deixou que uma sombra fina, como fumaça, se espalhasse pelo chão. Não havia força, apenas sutileza. A sombra deslizou até a porta, e quando um servo passou no corredor, um sussurro escapou dela, distorcido como voz distante. Eles vão envenená-lo de novo. O homem congelou, olhos arregalados. Olhou ao redor, não viu ninguém e saiu correndo. Caelion abriu um sorriso frio. O medo era mais poderoso do que qualquer lâmina. Nos dias seguintes, os corredores do palácio fervilharam com sussurros. Servos cochichavam sobre o sétimo príncipe que conversa com as trevas. Outros juravam que sua sombra se movia sozinha à noite. Cada boato plantado o tornava mais irrelevante para a família imperial, mas ao mesmo tempo mais temido pelos que viviam nos andares inferiores. Foi nesse cenário que surgiu Lord Renvar, um nobre de posição mediana, sempre curioso demais. Encontrou Caelion no jardim lateral, onde o príncipe caminhava lentamente, apoiado em uma bengala para manter a fachada de fraqueza. Alteza, ouvi dizer que sobreviveu a algo impossível, disse Renvar, olhos faiscando de curiosidade. Muitos acham que é sorte. Eu acredito que é destino. Caelion ergueu os olhos dourados e, por um instante, deixou que uma pequena corrente negra aparecesse sob a sombra da bengala. Rápida como um relâmpago, desapareceu. Renvar estremeceu, mas o sorriso dele só aumentou. Eu estava certo. Há algo em você que os outros não compreendem. Caelion inclinou a cabeça. Então aprenda a guardar silêncio e talvez sobreviva. Renvar se curvou e, naquele instante, sem perceber, tornava-se o primeiro aliado involuntário do príncipe esquecido. Naquela noite, de volta ao quarto, Liora o encarou com expressão séria. Está brincando com fogo, Vossa Alteza. Caelion apoiou-se na janela, observando as torres do castelo contra o luar.
Não, Liora! Estou apagando todas as velas até que reste apenas a sombra. A tempestade rugia do lado de fora, trovões iluminando as muralhas do palácio. Dentro do quarto, Kellion observava as sombras dançarem ao ritmo das velas. Já sabia que algo viria. Cada passo recente aumentava o risco. O primeiro estalo veio da janela. Um gancho de ferro se prendeu ao parapeito. O segundo foi a porta sendo forçada, enquanto passos pesados ecoavam no corredor. 3 figuras mascaradas surgiram, armadas com lâminas cobertas por um brilho verde. Veneno. Liora se interpôs instintivamente. Atrás de mim, Vossa Alteza! Mas Caelion ergueu a mão e a escuridão se moveu. Correntes de sombra se ergueram, deslizando como serpentes. O impacto foi brutal. Uma das lâminas foi arrancada das mãos do inimigo e arremessada contra a parede. Outro assassino foi preso pela perna e arrastado pelo chão, gritando até que o som cessou com um estalo seco. O terceiro avançou por trás, mas Liora bloqueou o golpe com uma bandeja de prata que se quebrou em pedaços. Caelion não hesitou. As correntes envolveram o pescoço do inimigo e o suspenderam no ar, balançando como boneco até cair inerte. Respirando fundo, Caelion recuou. Seu corpo tremia. O preço da sombra cobrava sangue e energia. Mas havia mais do que dor em sua respiração ofegante. Havia controle. Nesse instante, Lord Renvar apareceu no corredor, pálido ao ver os corpos espalhados. Alteza, O que aconteceu aqui? Caelion fixou nele os olhos dourados, frios como lâminas. Aconteceu que você agora tem uma escolha, disse calmamente. Pode correr e morrer como eles. Ou pode provar que é diferente. Renvar hesitou, os olhos arregalados. Então se curvou, suado, voz trêmula. Eu servirei. Caelion esboçou um sorriso quase imperceptível. Então comece carregando os corpos. Que os boatos falem de monstros, não de mim. Enquanto Renvar arrastava os assassinos mortos, Liora se aproximou, o rosto tenso. Vossa Alteza, o que está se tornando? Caelion olhou para as mãos ainda marcadas pelo frio das correntes. O que preciso ser para sobreviver? Do lado de fora, a tempestade continuava a rugir, mas dentro do quarto a sombra já havia se tornado mais do que sobrevivência. Era a fundação de um império oculto. Na manhã seguinte ao ataque, o castelo seguia em silêncio. Nada havia sido reportado, nenhuma morte registrada, nenhum corpo encontrado, apenas um rumor. Durante a tempestade, alguém viu sombras se movendo sozinhas nos corredores. Era exatamente o que Caelion queria. Dentro de seus aposentos, ele estava sentado calmamente enquanto Lord Renvar permanecia ajoelhado diante dele, ainda pálido pelo que presenciara. Você disse que queria servir, não disse? Caelion falou sem erguer a voz. Renvar engoliu seco. Sim, Alteza! Caelion entregou-lhe um papel com instruções escritas de forma simples. Frases curtas, diretas. Vá até os servos da Ala Leste. Espalhe que o quarto príncipe está investigando quem tentou envenenar a mim e que suspeita de Altarion. Não diga que fui eu que mandei. Apenas deixe escapar. Renvar arregalou os olhos. Mas isso vai colocar os príncipes uns contra os outros? Caelion o encarou, olhos dourados frios. Exatamente. Horas depois, o palácio inteiro fervilhava. Servos cochichavam nos corredores, mensageiros corriam, guardas olhavam uns para os outros com desconfiança. Dizem que o quarto príncipe chamou médicos para examinar os venenos usados e que ele suspeita do terceiro príncipe. Alguns dizem que o sétimo príncipe ainda está sendo envenenado até hoje. Não importava o que era verdade, importava que ninguém mais sabia onde pisar. Caelion observava discretamente pela varanda de mármore. A brisa noturna agitava seus cabelos escuros. Ao lado dele, Liora permanecia imóvel. Você realmente quer colocar príncipes contra príncipes? Perguntou ela, voz baixa. Não vou derrotar o Império com espadas. Vou fazê-los duvidar uns dos outros até que se destruam sozinhos. Respondeu Caelion. E quando não restar ninguém, eu reconstruo como quiser. Foi então que ouviram passos leves. A princesa Serafina, com um livro nas mãos, parou diante deles. Seus olhos cinzentos deslizaram por Caelion, não com desprezo, mas com curiosidade. Irmão, disse ela suavemente, o palácio está inquieto esta manhã, e de alguma forma, tudo começou depois que você voltou do banquete. Liora tensionou o corpo, pronta para intervir, mas Caelion apenas sorriu. O tipo de sorriso que poderia ser inocente, ou perigoso. Engraçado, eu também ouvi esses rumores. Precisamos tomar cuidado com o que dizem por aí. Serafina inclinou levemente a cabeça. Não respondeu, não acusou, não confiou. Apenas sorriu de volta, um sorriso que escondia mais perguntas que palavras. E naquele breve instante Caelion entendeu. Ela não era como os outros. Ela observava, pensava, calculava. Talvez não fosse inimiga. Talvez um dia pudesse ser peça, ou rainha. A chuva cessara, mas o castelo permanecia envolto em um silêncio pesado, como se o próprio ar aguardasse o próximo movimento.
Caelion caminhava lentamente por um corredor lateral, onde as tochas iluminavam o mínimo possível. Ao seu lado, Liora levava uma bandeja vazia, disfarce perfeito para justificar a presença naquele setor. Eles te observarão com mais atenção agora, sussurrou ela. É por isso que devemos agir antes que percebam, respondeu Caelion sem olhar para trás. Eles pararam diante de uma porta esculpida com o símbolo do dragão imperial. Era o salão interno do conselho, onde decisões sobre guerras, casamentos políticos e execuções eram tomadas. Ninguém abaixo de um príncipe herdeiro tinha permissão de entrar. Caelion fechou os olhos. As sombras no chão se alongaram, passando como fumaça por baixo da porta. Sua visão escureceu e voltou. Agora enxergava de dentro da sala, como se estivesse ali, silencioso, invisível. Lord Harven, alto, barba grisalha, batia o punho na mesa. O reino de Turas recusou o acordo de casamento com a quinta princesa. Arquidama Astéria, magra, cabelos presos, voz fria, respondeu. Então ofereceremos o sétimo príncipe. Ele é desprezível, mas ainda é sangue imperial. Para reinos pequenos, basta isso. Caelion sentiu os dedos se contraírem. Liora, observando seu rosto, murmurou. Estão tentando usá-lo como moeda? Harven continuou. Se morrer durante o casamento ou no transporte, ninguém se importará. Pelo contrário, será a desculpa perfeita para anexarmos Turas pela força. A sombra que Caelion projetava no salão tremeu de ódio, mas ele sorriu, lento, gelado. Então, era assim que o Império crescia. Casamentos, alianças e traição. Quando recolheu as sombras e retornou à própria visão, Liora percebeu o brilho diferente nos olhos dourados dele. Eles querem me vender como animal, disse Caelion calmamente. Ótimo, vai ser mais fácil destruir tudo por dentro. Mais tarde, Renvar entrou às pressas pelos fundos dos aposentos de Caelion, quase tropeçando no tapete. Em suas mãos, um pequeno pergaminho lacrado. Alteza, ata da reunião do conselho. Consegui esconder antes que percebessem. Caelion pegou o documento, leu e apenas murmurou. Perfeito, agora temos algo que pode se tornar arma. Naquela noite, quando todos dormiam, Caelion permaneceu sentado à beira da cama, observando a escuridão. Liora, ao vê-lo forçando as sombras novamente, o deteve ao segurar sua mão. Se continuar, vai se destruir antes deles. Caelion encarou a própria mão, onde resquícios da sombra ainda tremulavam. Se eu parar, morro do mesmo jeito. Prefiro morrer lutando, mesmo que ninguém saiba que fui eu. Lá fora, o castelo dormia. Por dentro, a guerra começava. Silenciosa, invisível, nas sombras. No início da manhã, os sinos do palácio tocaram, não por celebração, mas por convocação. Era raro o imperador reunir todos os filhos no salão de audiências. Mais raro ainda, o sétimo príncipe ser chamado entre eles. Caelion caminhou até lá com passos contidos, Liora atrás dele como sombra silenciosa. O salão era amplo, colunas de mármore branco, piso refletindo o brasão imperial. Um a um, os príncipes e princesas se alinharam. O imperador Caelor levantou-se de seu trono, imponente, olhar tão afiado quanto uma lâmina. Hoje, anuncio que o Império firmará aliança com o reino de Turas. Para isso, enviaremos um de nossos filhos como gesto de confiança. Silêncio. Só os passos pesados do imperador ecoaram até parar diante de Caelion. O sétimo príncipe será enviado como consorte. Como quem anuncia a troca de uma moeda velha. Alguns príncipes sorriram, outros disfarçaram risos. A primeira esposa manteve o olhar frio de satisfação. Caelion se curvou em aparente respeito. Por dentro, seu coração não tremia. Calculava. Eles querem me descartar para depois conquistar Turas. Então eu enterrarei o Império começando por lá. Naquela mesma tarde, já em seus aposentos, Liora fechou a porta com força. Eles vão te mandar para morrer. Sabe disso, não sabe? Caelion, sentado calmamente, parecia mais sereno do que nunca. Sim, e é exatamente por isso que vou aceitar. Aceitar? Liora deu um passo à frente. Isso não é coragem. É suicídio. Caelion virou o rosto. Seus olhos dourados brilharam em meio à penumbra. Liora, para destruir algo tão grande quanto este império, é preciso estar dentro das correntes que o sustentam. Eu serei a rachadura. Ela ficou em silêncio, porque pela primeira vez percebeu que ele não falava de fugir. Falava de desmoronar o mundo. No fim do dia, a princesa Serafina apareceu à porta do quarto. Seu olhar era tranquilo, mas afiado. Então, vai aceitar ser vendido como presente diplomático? Caelion não negou. Presentes podem conter veneno. Ela o encarou longamente. Depois disse, baixo. Eu não sei o que está fazendo, Caelion. Mas sei que não é mais aquele príncipe frágil. Só espero que, quando o castelo cair, eu não esteja de pé no lugar errado. E se afastou, deixando no ar a certeza de que tinha visto mais do que deveria. Naquela noite, Caelion ficou sozinho. Sentado diante da janela, as sombras o cercaram como amigas antigas. Ele falou com elas calmamente, como quem sela um pacto. Eles acham que vão me enviar para longe, me apagar. Os olhos dourados se iluminaram. Mas eu vou para construir algo novo, e quando voltar, nem o trono, nem o império, nem os deuses vão reconhecer o mundo que existir.
A chama da vela ao seu lado se apagou sozinha, e as sombras, silenciosamente, se curvaram. O céu ainda estava cinzento quando o pátio de pedra foi tomado por soldados, cocheiros e cavalos preparados para a partida. Carruagens enfeitadas com o brasão imperial aguardavam em silêncio. O vento frio da manhã fazia tremular as bandeiras vermelhas e douradas. Caelion desceu os degraus do castelo sem pressa. Não havia despedidas. Nenhum irmão, nenhum conselheiro, nenhum olhar de saudade. Apenas servos indiferentes. E a primeira esposa imperial observando de longe com os olhos dourados, serenos, satisfeitos. Liora caminhava atrás dele carregando uma pequena mala. Vossa Alteza, realmente não haverá ninguém para se despedir? Caelion não olhou para trás. Para o mundo eu já morri no dia do veneno. Hoje, apenas enterram o corpo. Ao chegarem ao final da escadaria, uma figura aguardava, elegante, firme como uma lâmina presa em carne. Lady Selene Asterwyn. Ela se ajoelhou. O brilho das placas negras da armadura ressaltava seus cabelos rosa claros que balançavam com o vento. Os olhos lilás analisavam Caelion com precisão cirúrgica. Sou Lady Selene, cavaleira da Ordem Lunar. Fui designada para escoltar Vossa Alteza até Turas, proteger sua vida e reportar qualquer comportamento suspeito. Caelion sustentou o olhar dela. Não recuou, não mostrou fraqueza. Apenas disse: então proteja-me bem. Ainda não pretendo morrer. Selene não sorriu, mas seus olhos registraram algo. Dentro da carruagem, Liora ajeitou mantos e cobertores. O príncipe manteve-se sentado, observando o castelo pelas janelas. Se deixar este lugar, não haverá volta, murmurou Liora. Esse é exatamente o objetivo, respondeu Caelion. Do lado de fora, Lord Renvar se aproximou discretamente da janela, entregando um pequeno maço de pergaminhos selados com cera negra. As cartas foram enviadas aos lugares que pediu Alteza. Se forem abertas, os príncipes vão desconfiar uns dos outros. Ótimo. Caelion guardou os documentos dentro do casaco. Continue vivo até eu precisar novamente. Renvar engoliu em seco, assentiu e recuou. O som das rodas de madeira sobre a pedra ecoou pelo pátio. Selene montou em seu cavalo cinzento, posicionando-se ao lado da carruagem principal. Os portões do palácio foram abertos lentamente. Enquanto saía, Caelion não virou o rosto para olhar sua casa pela última vez. Mas as sombras no chão, discretamente, alongaram-se atrás dele, como se o castelo o observasse ir. Como se parte dele desejasse sua volta, e talvez se arrependesse disso no futuro. A estrada imperial se estendia como uma cicatriz de pedra entre colinas e florestas antigas. O vento frio carregava cheiro de terra úmida e folhas quebradas. A comitiva seguia em silêncio. 2 carruagens, 8 cavaleiros, Lady Selene na dianteira. Dentro da carruagem, Caelion mantinha-se calmo, olhos fechados como quem dorme, mas sua sombra no chão tremulava, inquieta. Você está usando elas de novo, murmurou Liora sentada à frente, voz baixa. Se elas existem, é porque devem ser usadas, respondeu Caelion sem abrir os olhos. Lá fora, Lady Selene olhava para o céu escurecendo. Algo no vento a incomodava. A mão instintivamente repousou sobre o cabo da espada. Foi então que tudo parou. Um tronco de árvore caiu no caminho, bloqueando a da estrada. O cavalo do capitão Rowan relinchou. Os soldados formaram posição defensiva. Bandidos? Perguntou um deles. Da floresta surgiram homens encapuzados, armados não com machados de ladrões, mas com lâminas finas envenenadas. Moviam-se como assassinos treinados. Selene percebeu. Isso não é assalto, é execução. Caelion desceu da carruagem com calma. O vento balançava seus cabelos escuros. O capitão correu até ele. Alteza, volte para dentro! Mas era tarde. Os bandidos atacaram. 2 vieram direto para Caelion. Não para sequestrar, para matar. O mundo desacelerou. Caelion ergueu os olhos dourados e apenas sussurrou. Venham, sombras. Do chão, como tinta derramada, formas negras surgiram. Correntes escuras, afiadas como lâminas, deslizaram entre as pedras e envolveram os pés dos assassinos. Um deles mal teve tempo de gritar antes de ser arremessado contra uma árvore. Outro teve a garganta tomada por uma sombra que se solidificou como lâmina. A batalha parou por alguns segundos. Selene, ainda com a espada erguida, congelou. Ela viu o impossível. As sombras se moviam como criaturas vivas, respondendo à respiração do príncipe. O capitão Rowan ficou pálido. Os soldados recuaram. Mesmo os assassinos hesitaram. Caelion deu um passo à frente, calmamente, como se apenas observasse. Mas então, sua respiração falhou. As sombras tremeram. O corpo sentiu o peso, a dor, o limite. Ele cambaleou. Antes de cair, Liora o segurou com os braços. Já chega! Vai morrer se continuar! O silêncio caiu pesado entre todos. Selene desmontou do cavalo, passo firme, espada ainda em punho. Aproximou-se. Seus olhos lilás encararam Caelion. Não com medo, mas com algo pior. Consciência. Você... é como eles dizem? Sussurrou. Caelion ergueu os olhos. E o que vão fazer?
Me matar? Me entregar? Selene apertou a espada. Olhou para os homens caídos, para o sangue nas sombras, para Liora desesperada e guardou a lâmina. Não vi nada, disse. E ninguém aqui viu. Ninguém ousou contrariá-la. Caelion apenas sorriu, não de gratidão, mas de confirmação. Ela tinha medo e respeito. A carruagem voltou a seguir, mas algo havia mudado na estrada. Não era mais uma viagem, era o começo da queda do Império. Nas sombras, algo se movia com ele, e agora não estava mais sozinho. A viagem continuou por mais 2 dias até que as muralhas brancas da capital desapareceram no horizonte. As estradas lisas foram dando lugar a caminhos de pedra partidas, terra molhada e florestas. Quando finalmente chegaram ao primeiro povoado, Vila de Eridian, não havia trombetas nem tapetes. Apenas casas de madeira, fumaça saindo das chaminés e olhos desconfiados observando a comitiva. Selene desmontou primeiro, deu ordens rápidas aos soldados. Caelion desceu da carruagem com calma, Liora ao lado segurando seu manto. O vento frio bateu em seu rosto. As pessoas começaram a se aproximar. Homens com roupas rasgadas, crianças descalças, mulheres carregando cântaros de água. Um dos aldeões cochichou. Aquele é o príncipe? O 7º, o inútil. Dizem que foi mandado embora. Vai casar com estrangeiros e como moeda. Pelo menos o Império ainda sabe usar o que não presta. Caelion ouviu tudo. Não sentiu raiva. Sentiu algo mais perigoso. Entendimento. Enquanto caminhava até a estalagem, viu uma criança puxando a manga da mãe e perguntando: Mamãe, príncipe também sente fome? A mãe respondeu: Talvez, mas nunca como nós. Mais tarde, dentro do armazém onde ficariam hospedados, Liora secava a água da chuva dos cabelos. Eles não te veem como príncipe, disse com tristeza. Eles me veem como o Império sempre quis. Algo sem valor. Caelion respondeu. Isso me torna perfeito. Liora o encarou. Perfeito para quê? Caelion sorriu, encostado na janela, observando o povo carregando sacos de grãos para pagar impostos. Para ser invisível. E nada assusta mais um reino do que um inimigo que ninguém vê chegando. No lado de fora, Selene falava com o capitão Rowan. Ele não é como dizem nos salões. Não. Rowan respondeu com voz baixa. É pior. Ele pensa. Nessa mesma noite, Caelion saiu caminhando sozinho até a velha ponte sobre o rio ao lado da vila. A lua se refletia na água. As sombras da ponte o chamavam. Ele se ajoelhou, tocou a superfície fria da madeira e murmurou. Se o Império construiu seu poder com casamentos, medo e sangue, então destruirei cada laço, cada aliança, cada herdeiro. As sombras tremeram. Começarei em Turas. E a primeira princesa será minha escolha. Atrás dele, Liora observava em silêncio. À frente, a estrada para Turas parecia escura, mas Caelion sorria, porque ele sempre foi feito para caminhar na escuridão. As muralhas cinzentas de Turas surgiram no horizonte no fim da tarde. Diferente da grandiosidade dourada da capital imperial, Turas era discreta, feita de pedra escura e torres simples. Havia beleza ali. Não de ostentação, mas de resistência. Os sinos tocaram com atraso. O portão se abriu. Caelion desceu da carruagem primeiro. O ar era mais frio, mais puro. Liora ajeitou o manto nos ombros dele. Selene posicionou-se ao lado, mão próxima à espada, como exigia o protocolo. No alto dos degraus, o rei Aurelian esperava. Seja bem-vindo, príncipe do Império, disse forçando um sorriso. Turas se honra em recebê-lo. Caelion inclinou a cabeça com elegância falsa. A honra será mútua, espero. Entre os nobres presentes, uma jovem permaneceu imóvel. Ela, Princesa Elowen Turas. Olhos azuis, acinzentados, expressão calma. Corpo rígido como mármore. Não demonstrou repulsa nem alegria com a chegada do noivo imperial. Apenas observava, mas seus olhos observavam como se quisessem ver além da pele. Nos salões internos, os cumprimentos foram curtos. Aurelian falava com cautela. Os conselheiros murmuravam sobre impostos, tropas e vigilância do Império. Tudo em Turas cheirava a medo. Caelion percebeu. Eles aceitam sorrindo, mas sangram por dentro. Quando se viu a sós, Elowen finalmente se aproximou. Príncipe Caelion, disse, voz suave, mas firme. Espero que entenda, este casamento não é um romance, é política. Caelion sorriu de maneira quase imperceptível. Princesa, estou aqui para sobreviver, não para apaixonar. Ela inclinou a cabeça. Ótimo, então não atrapalhe. E não tente mudar Turas. Caelion então deu um passo à frente, ficando perto o bastante para que apenas ela ouvisse. Não se preocupe, Alteza. Eu nunca destruo o que já está quebrado. Só reforço as rachaduras. Os olhos dela, antes frios, tremeram por um instante. Naquela noite, enquanto a corte dormia, Caelion observou Turas pela janela de pedra. As sombras se alongaram sob seus pés, como se reconhecessem um novo lar. Liora sussurrou atrás dele. Vossa Alteza, esse reino é diferente. Eles não te odeiam aqui. Caelion fechou os olhos. E é por isso que será mais fácil conquistá-lo. Selene, encostada na parede, ouviu e não disse nada, mas pensou, o Império criou um inimigo que jamais vai entender.
Na manhã seguinte à chegada, o castelo de Turas parecia respirar em silêncio. Não havia grandiosidade. Apenas corredores estreitos, tapeçarias antigas e o cheiro de madeira queimada nas lareiras. Caelion caminhava sozinho pelos jardins internos de pedra, onde as árvores sem folhas balançavam ao vento frio. A névoa cobria parcialmente as estátuas de antigos reis. Era como caminhar por um túmulo vivo. Vossa Alteza saiu cedo. A voz calma soou atrás dele. Era Elowen. Ela vestia um manto cinza, cabelos presos em trança, olhos frios como o céu nublado. Caminhou ao lado dele, sem pedir permissão. Muitos aqui o veem como ameaça, disse. Outros, como um presente de guerra. Caelion não parou de andar. E você, princesa, o que vê? Ela o encarou por um breve instante. Um homem que finge estar vivo. Caelion sorriu de lado. Ela via mais do que os irmãos dele no Império jamais viram. Mais tarde, no salão menor de reuniões, o conselheiro Roderick explicava ao rei Aurelian sobre as fronteiras, escassez de soldados, impostos pesando sobre o povo e rumores de revoltas nas aldeias do norte. Caelion permaneceu em silêncio, ouvindo tudo de longe. Parecia distraído, mas cada palavra se cravava em sua mente. Quando a reunião terminou, Roderick se aproximou dele com cautela. Perdoe a franqueza, Alteza, mas Turas não é lugar para intrigas imperiais. Aqui lutamos apenas para existir. Caelion respondeu com gentileza calculada. E justamente por lutarem para existir, são fáceis de destruir. Ou proteger. Roderick franziu o senho. Caelion sorriu e se retirou. Ao cair da noite, Caelion encontrou-se no terraço interno, observando as luzes da cidade ao longe. Liora se aproximou, trazendo um manto. Você está diferente, murmurou. Aqui, ninguém me vê como lixo. Falou Caelion, olhando a lua. Isso não é liberdade, é oportunidade. Oportunidade para quê? Ele virou o rosto, as sombras atrás dele ondulando sutilmente. Para criar algo novo, começando por quebrar quem ainda acredita no Império. No andar abaixo, Selene observava. Ela viu a sombra de Caelion se mover sem que ele fizesse qualquer gesto, e percebeu. Ele não estava apenas escondendo seu poder. Ele estava ficando mais forte. Naquela madrugada, o castelo dormia. Mas no alto da torre silenciosa, Caelion permaneceu acordado, encarando a cidade. E sussurrou para si mesmo. Elowen, você será a primeira. Não como esposa do Império, mas como prova de que até uma princesa pode se tornar vilã se alguém acender a escuridão certa dentro dela. As sombras ao seu redor ouviram, e sorriram com ele. A chuva caía fraca sobre as torres de Turas quando a sombra da traição entrou no castelo. Não era imperial, não vinham de seus irmãos. Era algo mais simples, mais humano. Medo. Um homem encapuzado, silencioso como vento cortante, avançava pelos corredores de pedra. Tinha apenas um alvo. Não matar Caelion, mas matá-lo antes que o Império tivesse motivo para destruir Turas. Caelion estava na biblioteca inferior, um lugar silencioso onde livros cheiravam a poeira e saudade. Elowen estava lá também, sentada à mesa, lendo relatórios militares. Você estuda números de tropas? Ele perguntou, curioso. Eu estudo silêncio. Respondeu ela, sem erguer o olhar. Tropas só se movem quando o silêncio antes da guerra começa a desaparecer. Antes que Caelion pudesse responder, a luz das velas tremulou. Liora, perto da porta, sentiu. Selene, do lado de fora, levou a mão à espada. O assassino saltou das sombras. Não contra Caelion, mas contra Elowen. Caelion se moveu antes de pensar. A sombra debaixo da mesa se ergueu como lâmina viva, chocando-se contra a adaga do invasor com som metálico. A corrente de trevas envolveu o pulso do homem, torcendo seu braço até ossos estalarem. Ele gritou. Selene arrombou a porta. Liora correu para proteger Elowen, mas Caelion apenas caminhou até o invasor, tranquilo, como se estivesse diante de um animal ferido. Você não veio do Império, disse Caelion calmamente. Veio de Turas. Do conselho, eles têm medo de que eu traga a guerra até aqui. O homem com a boca sangrando sussurrou. Se o príncipe morrer agora, o Império não terá motivo para anexar nosso reino. Caelion se agachou. Seus olhos dourados brilhavam como fogo atrás da névoa. E se eu matar você agora, Turas me deve a vida da princesa. O homem arregalou os olhos. Antes que tentasse falar de novo, a sombra subiu por seu corpo. E o silêncio voltou. Não. Elowen permanecia imóvel. Não de medo, mas de pensamento. Você... me salvou, disse, a voz controlada. Caelion se virou devagar. Eu salvei a única pessoa neste reino que ainda pensa e não apenas obedece. Ela se aproximou, encarando-o sem piscar. Não faça isso parecer benevolência. Você quer me dever uma dívida. Caelion sorriu levemente. Quero que veja que não sou sua coleira imperial. Quero que veja quem é o verdadeiro inimigo. Elowen respirou fundo. E pela primeira vez, seus olhos mostraram algo além de frieza, dúvida e faísca. Mais tarde, Liora encontrou Caelion sozinho, sangue nas sombras ao redor. Você vai corromper ela, não vai? Sussurrou. Caelion não respondeu. Apenas olhou pela janela, onde a lua pálida iluminava Turas. Não vou corrompê-la.
murmurou enfim. Vou mostrar o mundo como ele é. E quem decidirá se será vilã, será ela. As sombras cresceram ao redor dele. Silenciosas, obedientes, famintas. O atentado contra a princesa foi abafado em poucas horas. O corpo do assassino desapareceu, engolido pelas sombras. Nenhum soldado ousou perguntar. Nenhuma testemunha ousou comentar. Mas rumores nasceram mesmo assim. O príncipe sombrio salvou a herdeira? Há algo errado naquele homem. Talvez Thuras devesse temê-lo mais do que o Império. Na manhã seguinte, Caelion foi convidado, não obrigado, a participar de uma reunião do Conselho Real. Isso por si só já era estranho. A sala era pequena, mesa de pedra circular. Elowen sentou-se ao lado do pai. Roderick manteve-se em silêncio, sempre observando. Selene ficou atrás de Caelion como guardiã. O rei Aurelian pigarreou. Ontem, você salvou minha filha. Agradeço. Disse com relutância. Mas não devemos confundir gratidão com liberdade. Caelion inclinou levemente a cabeça. Não vim tomar decisões, apenas observar. Por isso mesmo temo você, murmurou Roderick. Quem observa, entende. Quem entende, controla. Caelion não respondeu. Apenas sorriu. Os conselheiros começaram a discutir as fronteiras do norte. Falavam sobre escassez, fome, impostos cobrados pelo Império e sobre boatos de revoltas camponesas. Caelion ouvia tudo como quem assiste a uma peça de teatro. Até que perguntou: se o povo de Thuras odeia pagar tributos ao Império, por que ainda obedece? O silêncio caiu pesado. Roderick foi o primeiro a responder. Porque se desobedecermos, eles mandarão exércitos. E Thuras desaparecerá. Caelion passou a mão pelos cabelos negros, pensativo. E se o próprio Império começasse a se dividir, a lutar entre si, quem eles enviariam? O rei o encarou com espanto. Elowen desviou o olhar. Selene. Fechou a mão no punho da espada. Tente sobreviver ao casamento antes de falar em guerra civil. Respondeu o rei, encerrando o tema. Naquela mesma noite, Caelion estava sozinho no quarto. O espelho à sua frente refletia algo estranho. Seu rosto estava pálido demais, veias escuras surgindo no pescoço. As sombras o envolviam, mesmo sem ele chamá-las. Ele apoiou a mão no peito. Ardeu. Liora entrou sem bater. Está piorando. Toda vez que usa, é como se algo dentro de você quebrasse. Caelion não negou. A sombra exige sangue? Se não for o meu, será o deles. Liora o abraçou por trás. Silenciosa, desesperada. Eu te seguirei, mesmo que isso me leve para o inferno. Do lado de fora, no corredor, Selene ouviu. Não entrou. Pela primeira vez, ela sussurrou para si mesma. Ele não quer sobreviver. Ele quer reescrever o mundo, e ela sabia. Ou ficaria ao lado dele, ou morreria tentando impedi-lo. O sol de Thuras não era dourado como o do Império. Era pálido, coberto por nuvens e neve leve. O castelo tinha cheiro de ferro, madeira molhada e silêncio antigo. Caelion caminhava pelos jardins internos, mãos à frente como se estivesse apenas apreciando as árvores secas e as folhas caindo. Mas sua sombra se movia diferente, como se testasse cada canto do chão. Elowen estava lá também, sentada ao lado de uma fonte congelada, lendo cartas do conselho. Não lhe dirigiu a palavra, até que ele falou. Você não me perguntou por que salvei sua vida. Ela fechou a carta lentamente. Achei que fosse porque precisava manter seu disfarce. Ou porque queria uma dívida. Caelion caminhou até ficar a poucos passos. Não, foi porque você é a única pessoa neste reino que ainda pensa antes de obedecer. Ela o encarou. De perto, seus olhos azul acinzentados refletiam a água congelada. E você realmente pretende mudar algo? Caelion respondeu sem hesitar. Pretendo destruir o império que matou minha mãe e reconstruir um onde ninguém precise ajoelhar para viver. Elowen ficou em silêncio. Não porque discordava, mas porque, pela primeira vez, acreditou que ele falava sério. Horas depois, um cortejo de cavaleiros revestidos de armaduras negras cruzou o portão principal. À frente, um homem alto, cabelos dourados curtos, capa vermelha e emblema imperial no peito. Lord Malgar, o enviado do Império. Ele desceu do cavalo, fez uma reverência protocolar e sorriu. Não era um sorriso amigável. Era o tipo de sorriso de quem já enterrou muitos reinos. Alteza Caelion, vim garantir que sua partida para o casamento ocorra conforme o Imperador deseja. Caelion manteve a voz neutra. Veio verificar se estou obedecendo? Sim. Malgar sorriu mais. E também garantir que Thuras não se esqueça, o Império vê tudo, mesmo à distância. Elowen estava ao lado e percebeu. Cada palavra dele não era só aviso, era ameaça de morte. À noite no quarto, Liora segurava o pulso de Caelion com força. Seu corpo está mais frio que neve. As veias estão escurecendo. Você vai morrer nesse caminho. Caelion afastou a mão dela com gentileza rara. Se eu morrer, pelo menos terei causado rachaduras nas paredes desse mundo. Ela chorou em silêncio. Não por fraqueza, mas porque sabia que ele não estava exagerando. Na sacada, Selene se aproximou. O enviado imperial pretende te vigiar constantemente. Caelion observava as lâmpadas da cidade lá embaixo.
Ele que se aproxime, quem se aproxima demais, sempre vê mais do que deveria. E se vê demais, morre por saber. Selene ficou imóvel e respondeu: então permita que eu veja e sobreviva. Caelion se virou. Pela primeira vez, olhou para ela como uma guerreira, não como guarda. Então não feche os olhos. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Caelion desenhou com a ponta da unha na madeira da janela um símbolo antigo. 3 linhas cruzadas por um círculo. Era uma marca proibida. A marca da sombra soberana. A marca de quem não serve a um reino, mas cria o seu próprio. A lua se apagou atrás de nuvens, e as sombras o obedeceram. A manhã em Turas começou com neve fina, cobrindo as muralhas como um véu pálido. Dentro do salão de audiências, o clima era ainda mais gelado. No centro da sala, um documento repousava sobre a mesa de carvalho. Contrato de casamento entre Caelion Duskbane e princesa Elowen Turas. Selene permanecia atrás de Caelion, Liora à sua direita. Lord Malgar, o enviado imperial, sorria como quem já havia vencido. Assine, Alteza, disse Malgar, e toda essa viagem deixará de ser boato e se tornará história. Caelion pegou a pena. No papel, as linhas eram simples: casamento, aliança, submissão de Turas ao Império em troca de paz. Mas abaixo de tudo, em letras menores, havia a parte verdadeira. Qualquer insurgência, recusa ou tentativa de fuga resultará na invasão imediata de Turas. Ele não hesitou. Assinou. Mas naquele instante, não jurou fidelidade. Jurou destruição. Na varanda de pedra do castelo, Elowen o encontrou. O vento gelado movia seus cabelos castanho-dourados. Você assinou, mesmo sabendo que isso aprisiona Turas. Caelion respondeu sem olhar para ela. Não, isso apenas aprisiona o nome do Império neste papel. O mundo real é moldado por quem ousa rasgar contratos. Ela franziu o senho. Você fala como se o Império fosse ruir sozinho. Caelion se virou, olhos dourados brilhando com calma. Não sozinho, com ajuda. De dentro. Elowen não respondeu, mas seus olhos vacilaram, e naquele único instante, Caelion viu uma rachadura. À noite, Caelion estava sozinho na capela abandonada do castelo. Velas queimavam fracas. As sombras se moviam vivas como se respirassem junto dele. Liora entrou sem ser anunciada. Você está sangrando de novo, disse ao ver o filete escuro escorrendo do canto de seus lábios. Não importa. Importa para mim. Caelion olhou para ela e por um segundo não havia príncipe, nem sombras. Apenas um homem cansado. Se eu parar agora, Liora, tudo volta a ser como era. Eles continuam rindo, e minha mãe continua morta. Ela segurou a mão dele. Eu ficarei. Mesmo que o mundo inteiro se torne escuro, do lado de fora da capela, Selene observava, e não interrompeu. Atrás dela surgiram passos. Lord Malgar. Sabe, cavaleira, disse ele, baixo. Sombras demais crescem em torno do 7º príncipe. Se não forem cortadas, engolem o reino. Selene respondeu sem se virar. Se tentar cortar, verá que algumas sombras também cortam de volta. Malgar sorriu. Dessa vez, sem disfarçar o veneno. Então veremos. Quem será consumido primeiro, o Império ou ele? Na torre mais alta, Caelion olhava a cidade coberta de neve. E falou baixinho como se as sombras fossem as únicas capazes de entender. Que comecem a temer o que ainda não conseguem ver. E a noite, silenciosa, se curvou. As muralhas de Turas amanheceram cinzentas. Neve fina cobria os telhados. No pátio, soldados treinavam com movimentos lentos como se o frio pesasse sobre os ossos. Caelion caminhava entre eles, sem escolta, sem coroa. Apenas um manto escuro, as mãos escondidas nas mangas. Alguns camponeses se afastavam ao vê-lo. Outros baixavam a cabeça, sem saber se deveriam temer ou ignorar. Um garoto, com roupas rasgadas e mãos sujas de carvão, o encarou. Você é o príncipe do Império? Caelion parou. Não, sou apenas alguém que não sabe mais a quem pertence. A mãe puxou o menino assustada. Não fale com ele, eles trazem guerra. Caelion olhou para a mulher, olhos fundos, mãos rachadas do frio. A guerra já está aqui, respondeu, só que disfarçada de paz. Ela ficou sem palavras. No salão interno, o rei Aurelian discutia em voz baixa com a filha. Elowen, você será rainha de Turas, mas só se obedecer ao Império. Pai, obedecer ao Império não é governar, é ajoelhar. É sobreviver! O rei elevou a voz. Você viu o que eles fazem com quem resiste. Ela fechou a mão com força. E o que eles fazem com quem obedece? Nos deixam viver ou apenas respirar? O rei não respondeu. Na biblioteca, tarde da noite, Elowen encontrou Caelion lendo um mapa. Você anda entre o povo, disse ela, encostando-se à estante. Por quê? Caelion traçou com o dedo as fronteiras do Império no mapa. Porque se quiser destruir uma muralha, primeiro precisa saber se quem vive atrás dela quer mesmo que ela continue de pé. Ela se aproximou. O povo te teme. Melhores do que os que me ignoram. Silêncio. Elowen respirou fundo. Caelion, se eu disser que quero libertar Turas do Império,
Você me ajudaria? Ele a encarou, não com surpresa, mas com algo próximo à satisfação. Não vou te ajudar a libertar Turas, respondeu calmamente. Vou te ajudar a queimar as correntes e decidir se quer construir algo no lugar. Elwë sentiu um arrepio, não de medo, mas de começo. Do lado de fora, Liora via sangue no lenço de Caelion e o repreendia silenciosamente. Selene afugentava guardas curiosos. Roderick observava e começava a temer mais o príncipe do que o próprio império. Nas muralhas, camponeses começaram a murmurar. Ele falou com a gente. Ele não é como os outros príncipes. Ou é nosso fim, ou nossa chance. Naquela madrugada, Caelion ficou sozinho na varanda. A névoa cobria a cidade. As sombras atrás dele se curvavam como se ouvissem. E ele sussurrou: o Império será destruído. Não por espadas, mas por escolhas. A neve caiu, e nas sombras, algo despertou. Os sinos tocaram antes do amanhecer. Não por celebração, mas por alerta. Uma caravana imperial havia cruzado os portões de Turas sem ser convidada. Soldados com armaduras negras. E na frente, um homem vestido com roupas brancas, símbolo dourado no peito. Um inquisidor imperial. Caelion observou da sacada. Seus olhos dourados, silenciosos. Liora atrás dele, apreensiva. Selene, mão na espada. Elwë, ao lado do pai, desceu as escadas de pedra com postura rígida. O inquisidor se curvou com falsa reverência. Estou aqui sob ordem direta de Sua Majestade, o Imperador, disse. Para inspecionar o sétimo príncipe e garantir que o casamento ocorra sob a luz dos deuses, não sob sombras. A palavra ficou suspensa no ar. Sombras. Selene olhou para Caelion, esperando reação. Ele apenas sorriu. Poucas horas depois, no Conselho Menor, Lord Malgar, o Inquisidor e o Rei conversavam. Caelion estava presente como convidado, silencioso, nu de proteção, vestido apenas com sua neutralidade. Príncipe Caelion, disse o Inquisidor, fomos informados de comportamentos estranhos, mortes inexplicáveis, desaparecimentos. Você teria algo a declarar? Caelion o observou como quem observa um inseto. Claro, disse com gentileza. Eu declaro que sigo vivo, e isso é o que muitos não suportam. Elwë desviou o olhar. O rei apertou os punhos sob a mesa. O inquisidor continuou. Sabe qual é o crime mais grave no Império, Alteza? Não é traição, não é assassinato. É portar poder que não foi concedido pelos deuses ou pelo trono. Caelion respondeu com um sorriso calmo. Então talvez o trono tenha concedido poder demais aos deuses. Silêncio. Roderick prendeu a respiração. Malgar ficou imóvel. Selene quase puxou a espada. Elwë sorriu imperceptivelmente. À noite, o Inquisidor ordenou uma inspeção nos quartos do príncipe. Liora tentou impedir. Selene assegurou. Caelion apenas observou. Os homens revistaram livros, malas, escrivaninhas, até que abriram uma gaveta. Um símbolo marcado em carvão escuro, 3 linhas e um círculo. Isto é culto proibido, gritou um dos soldados. Caelion caminhou até ele. Pegou o símbolo nas mãos. Olhou nos olhos do Inquisidor e disse: não é culto, é aviso. Aviso de quê? Perguntou o Inquisidor. Caelion se virou lentamente. As velas da sala se apagaram, uma por uma. Sombras se ergueram do chão, vivas, pulsantes como serpentes de fumaça e sangue. E Caelion respondeu: de que o Império já está morrendo, só ainda não percebeu. O Inquisidor recuou, aterrorizado. Mas o rei, não. Pela primeira vez, o rei Aurelian não sentiu medo. Sentiu esperança. Do lado de fora do quarto, Elwë esperava. Caelion parou diante dela. Você viu? Disse ele. Vi, ela respondeu. E agora? Ele perguntou. Ela respirou e murmurou. Agora? Não consigo mais imaginar Turas ajoelhado. Caelion sorriu. Não como herói, mas como alguém que acabava de quebrar mais uma corrente. A noite caiu cedo sobre Turas. As muralhas estavam silenciosas, lanternas apagadas mais cedo do que o habitual. Havia algo no ar, um pressentimento de que tudo estava prestes a mudar. No quarto de hóspedes, o Inquisidor Imperial tremia. Suava, respirava rápido. Na mesa, uma carta semi-escrita. Ao Imperador, o sétimo príncipe despertou um poder proibido. Sombras vivas, perigoso demais. Uma gota de tinta escorreu da pena. Ele apertou o selo, pronto para partir rumo aos estábulos. Mas não deu 2 passos. Uma figura encostada à janela o esperava. Lady Selene. Vai a algum lugar? Perguntou sem emoção. O Inquisidor tentou esconder a carta. Ela apontou a espada para o chão, não para ele. Se cruzar os portões, condena Turas à guerra, disse. Eu não vou permitir. Você enlouqueceu, ele sussurrou. Proteger esse monstro? Ele não pertence à luz. Selene se aproximou, olhos frios. Talvez a luz nunca tenha nos protegido. A carta caiu no chão. Na mesma noite, Caelion estava no topo da Torre Oeste, sozinho. O vento frio levantava seus cabelos negros. A lua refletia em seus olhos dourados como metal líquido. Ele tossiu. Sangue escorreu de seus lábios. Vai morrer,
Disse uma voz atrás dele. Era Elowen. Ela não falava com medo. Falava com certeza. Caelion limpou o sangue com a manga. Todos morrem, princesa. A diferença é o que deixam antes de ir. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. O vento trouxe cheiro de neve. O que você quer deixar? Um mundo onde ninguém precise se curvar por medo, respondeu. Onde o Império seja apenas uma lembrança ou uma cicatriz. Elowen se aproximou, seus olhos azul acinzentados agora firmes. Então me use. Caelion virou o rosto, devagar. O quê? Me use. Minha posição, minha voz. Eu não quero ser rainha de ruínas. Quero ser a primeira a destruir a muralha, mesmo que isso me torne vilã. O quê? Caelion a observou longamente. Não sorriu, mas as sombras em volta dele se inclinaram, como se aceitassem. Lá embaixo, no pátio, Malgar era informado por soldados de que a carta sumiu. Ele entendeu. Turas estava deixando de pertencer ao Império. Dentro do castelo, Liora costurava a camisa ensanguentada de Caelion com mãos trêmulas. Você está ficando mais frio e menos humano, sussurrou. Caelion passou a mão nos cabelos dela com inesperada delicadeza. E mesmo assim, você fica. Mesmo assim, ela respondeu. Na última cena daquele dia, as sombras se ergueram nos muros de Turas. Não como ameaça, mas como aviso. O Império tinha criado um monstro, e agora ele estava prestes a construir um reino próprio. Então é isso, rapaziada. Acabou nosso Protinha das Sombras. Rapaz do céu, esse é só o começo, galerinha. Se quiser parte 2, já sabe, deixa aquele like e se inscrevam no canal. Até mais, e fui!